Tudo bom, gente? Tudo bem com vocês? Estão bem? Curtiram o resultado de ontem? Eu não tava tão bem assim hoje, pra ser bem sincero. 4 horas e meia na UPA. Mas enfim, bora deixar isso de lado e comentar a Fazendinha. Rayane foi eliminada, como eu já imaginava e já falei, já vinha falando que ia acontecer isso. A liga meio que acabou, aquele outro lado. O que restou do grupão agora é basicamente o Valério e o Toninho, entre muitas aspas, porque ele também já saiu daquele grupo há muito tempo. Ou seja, é como se basicamente tivesse acabado. Mas bom, bora falar e comentar tudo o que aconteceu na Fazenda. Falando ainda de coisas de ontem, eu queria pontuar um pouco aqui. Teve uma briga da Saori com a Rayane na manhã de ontem, com direito a Saori falando que a Rayane tá ficando igual uma leitoa, que ela tava muito gorda. Assim, eu vi muita gente defendendo ela e falando, não, porque a Rayane já falou do corpo dela. Dois errados não fazem um certo, na minha opinião. E as duas são farinha do mesmo saco, ponto. E isso desde muito tempo. Não acho que uma é melhor que a outra. Acho que elas estão no mesmo nível de baixaria ali. Só que a Rayane agora, como ela tá sozinha e um pouco acuada, ela mesma falou isso na entrevista pro Selfie, a parte que eu tava vendo, ela cabe mais pra ela se fazer de vítima agora e falar, olha Brasil, ela está me chamando de gorda. E a Saori tá na posição que ela tava antes, atacando, humilhando, apontando, falando mil coisas. Mas realmente, tipo, Rayane já falou muita coisa pesada dela. Falou do corpo, falou da calcinha, falou de não sei mais o que. Dizia que ela era mulher-homem por conta do físico da Saori. O que também não tira o fato da Saori estar completamente errada e ficar falando que, ai, nossa, você tá gorda, tipo... Minha filha, quem se importa, sabe? E outra, você vê que literalmente é pra espezinhar, porque, nossa, aonde que a Rayane tá gorda, sabe? Teve uma parte dessa treta que, como sempre, a gente não viu no Record Plus. E não, eles não mostraram na edição, porque, assim, vou dar o benefício da dúvida de que pode ser que não tenha sido mostrado na edição, porque foi uma fala muito pesada. Pode ser. Na minha opinião, eles não quiseram mostrar, acho que para não complicar a Saori mesmo. Porque a gente não viu ela falando isso, a gente viu o relato da Carol e da própria Rayane, falando que a Saori teria dito que a Rayane tentou matar o próprio filho, com uma questão de aborto ali, porque a Rayane chegou a falar alguma coisa mais ou menos nesse sentido, e chamou ela de assassina. Ai, cara, aí é pesar demais a mão, já falei, Saori anda me dando muito ranço, ela virou tudo que ela apontava na Rayane, ela tem virado agora, e com a diferença de que a Rayane, pelo menos, ela é um pouco direta, tipo, dentro das intenções dela. É aquilo ali, ela vai vir pra baixaria, ela vai vir pra cima, ela vai tretar também, e a Saori eu acho rasteira, porque ela não se mostra de começo. Mas enfim... E fiquei triste que, não, como eu falei, não passou isso na edição, porque é uma coisa que foi um tema polêmico, que a gente queria ter visto o que aconteceu e, mais uma vez, eles não passaram, igual outras coisas dessa edição, que também ficaram para trás e ficaram só no nosso imaginário, com os relatos das pessoas ali. Não é a primeira vez que isso acontece. Valério, que é o nosso novo fazendeiro, não tive a oportunidade de comentar sobre isso, mas amei muito ele ter ganho. Tá rendendo uma coisinha aqui, ali, outra, enfim, as briguinhas com a Carol, que não são nada demais, mas pelo menos é uma coisa nova. De novo ele pesou nas palavras, porque ele tava chamando o povo do outro grupo de psicopata numa conversa com Toninho e Rayane, e os dois concordaram. E não é a primeira vez que o Valério vem com essa, no dia anterior ele já tinha chamado o Dudu de psicopata também. E mais uma vez é aquilo, né? E nenhum deles lá dentro é profissional de saúde mental pra ficar dando diagnóstico em ninguém. Eu acho ridículo quando eles falam isso em jogo, porque é uma coisa que pode acabar com a imagem da pessoa. Não é uma brincadeira você chamar alguém de psicopata. Eu acho um pouco demais, sabe? E não é a primeira vez que o Valério falou isso também, tal qual eu falei com a questão da Saori, de ter chamado a Rayane de gorda. Aqui o Valério também pesando a mão desnecessariamente a troco de nada, sabe? O Tony, olha só, quando eu vi essa cena, essa próxima cena que eu vou falar, eu fiquei estarrecido, porque eu falei, gente, realmente que grande elenco, que é uma desgraceira, uma galera que, nossa, eles se matam, se picam, acabam uns com os outros, deixam a moral da pessoa no lixo.
Aí depois estão se abraçando, chorando e pedindo perdão e juras de amor um pro outro. Uns pros outros, no caso. Mas nesse caso, teve uma conversa entre Toninho e Fabiano. O Toninho pedindo desculpas, chorando pro Fabiano. Dizendo que ama ele, que ia levar ele pra vida. E chegou a dizer até que o Creu errou com ele. Que ele agora entendeu o Fabiano e não sei mais o que. Aí o Fabiano aceitou as desculpas e retribuiu o carinho do Toninho. E estavam os dois chorando abraçados. Gente, que gente falsa, que gente cínica, que podridão. Mas é isso também que faz o programa acontecer no final das contas. Agora, eu acredito naquilo ali? Não, sinceramente. Nem de um lado, nem de outro. No programa ao vivo, a Galisteu fez as perguntas de sempre dela, que o roteirista escreve lá, aquelas perguntas genéricas que a gente já tá cansado de saber, mas rendeu alguma coisinha ali. Porque ela perguntou pra eles quem era a pessoa mais falsa que tava na sede ainda. O Mesquita respondeu a Tamires. E juro, tanto aqui nessa resposta dele, como nas outras vezes, que ele vai citar a Tamires mais vezes como resposta para as perguntas da Galisteu, a câmera fica focando as pessoas quando elas estão ouvindo ali na sede o que eles estão respondendo no deck. E a Tamires estava o tempo inteiro assim, sabe? Tipo, expressiva, o tempo inteiro falando, o tempo inteiro demais, sabe? Sendo que quando passam essas cenas das pessoas falando, a galera na sede ouvindo no deck, geralmente as pessoas estão, tipo, quietas, ouvindo, porque elas estão ouvindo o que a outra pessoa tá falando, que é uma coisa que a Tamires não fez. Ela deve ter ouvido as 2 primeiras frases e já começou a falar igual uma doida. E geralmente, além das pessoas estarem quietas, elas fazem no máximo uma ou outra expressão, tipo uma cara de deboche no final, ou falam uma frasezinha muito rápida. Justamente porque elas estão tentando ouvir o que a pessoa tá falando. A Tamires, todas as vezes que o cara entrou, ela tava naquela mesma batida, naquele mesmo ritmo. Eu acho muito forçado. Quando ela aparecia na TV fazendo aquelas caras e bocas dela, eu falava, nossa, caramba, como decaiu essa daí. Passou a Carol, num dos raros momentos onde eu vou concordar com ela. Acho que eu concordei com ela no primeiro mês e foi só isso aí também. Mas aqui ela falou uma coisa que eu concordo muito. Que a Saori se irrita muito, irrita demais as pessoas, na verdade, com essa coisa dela de eu não falo palavrão, eu não falo baixo calão, não sei mais o que. Mas ela fala coisa pior no final das contas. A briga com a Rayane foi um exemplo. Tipo, é muito aquela coisa que eu acho que eu já falei alguma vez nessa temporada, lá no começo, mas eu não vou falar, não vou lembrar do que. Que a agressividade e o baixo nível, elas não estão só na forma que você faz. Elas no conteúdo que você faz, na verdade. Elas também estão na forma que você faz. E a Saori, aqui no caso, seria a forma dela de fazer que ela não fala palavrão. Só que o conteúdo dela é pesado. Esse é o ponto. Ela não consegue captar. Ela realmente acha que ela é uma pessoa extremamente educada, elegante, e não, você é tão lixo quanto as outras, tipo, Carol, Rayane, Saori, Martina, Tamires, é tudo ali nivelado lá no mais baixo que tu possa imaginar, não se salva uma. Teve uma hora lá na sede que a Tamires estava falando em alto e bom tom que o grupo Total foi uma invenção, e o nome do grupo, inclusive, foram uma invenção dela e da Gabi Spanik, que é onde já se viu esse povo usando o nome de Total ainda, sendo que ela é a membro fundadora do Total. Eu falei, mulher... A Duda rebateu ela, inclusive, falando que ela não vinha de nada, nada vinha dela. Mas eu falei, mulher, toma tenência, tipo, aonde? Ela foi uma das últimas pessoas a entrar pro grupo. Até porque teve todo aquele rolê do Creu tentar chamar ela pro grupão na época e deu aquela briga com a Martina. E começou a partir daquilo, com a Tamires entrando oficialmente pro Total. Agora ela vem querer dar uma canta de galo e dizer que eles estão usando o nome que eu inventei, um grupo que eu fundei, te manca, mulher. Bom, chega a hora da eliminação, o discurso foi bem genérico. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, é isso. Ainda mais que eu imaginava que a Rayane ia sair, eu falei, nossa, a gente perdendo uma protagonista do programa e esse é o discurso. Enfim. Mas o que chamou a atenção nesse momento foi o mico que o Mesquita pagou. Eu falei, gente, esse cara é muito tapado, não é possível. Porque a Adriane começou a fazer o discurso e falar, falando com ela fala individual pros três. E ela falou pra ele, não, Mesquita, porque você tem 2 tábuas de salvação. Uma é o esporte, a outra tá te esperando lá dentro. Ele levantou e já ia indo.
Mas aí quando ele já tava quase no caminho ali pra ir tipo, voltar pra sede, aí ele perguntou, eu já posso ir, né? E a Galisteu, não, 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 volta, Mesquita. Cara, eu não sei o que eu ia... Na verdade, eu não ia fazer isso no ao vivo, porque eu assisto o programa, mas... Se eu tivesse na pele dele, eu me enfiava embaixo da terra de vergonha, meu Deus do céu. Aliás, essa roça, a Galisteu falou que foi o recorde absoluto de todas as roças da temporada. Eu fiquei surpreso, eu achei que não ia ser. E o Toninho, eu falei na hora, pensei comigo, o Toninho vai se achar muito com isso. Dito e feito, ele tá se achando, porque ele tava na roça recorde. Que, olha, obviamente ele acha que foi por causa dele. O Mesquita subiu primeiro e a Tamires estava tentando fazer uma cara de paisagem, só que tava escrito na cara dela, de tipo assim, que palhaçada é essa, eu estou odiando isso. Tipo, que ela tava desconfortável e puta com aquele resultado. O Toninho é salvo, e como eu já imaginava, a Rayane é eliminada com 28,63. Uma coisa que eu aqui estava achando razoavelmente previsível, só que em um ponto ali do programa eu cheguei a achar que a gente não ia chegar a esse momento que ela ia ser finalista. Não muito distante do momento presente em que a gente está, inclusive. Mas, enfim, acabou sendo eliminada. Aproveitando o momento para falar sobre a participação da Rayane, eu acho que nem tem muito o que falar aqui, porque como ela foi uma das protagonistas, eu acho que eu falei dela, sei lá, tipo, metade dos vídeos que eu fiz pro canal foi falando, algum comentário sobre ela tinha. Mas eu acho que ela tava toda perdida, porque lá no começo ela queria manter muito essa postura de mulher que é empoderada, que tá pela mulher, que levanta a pauta feminista, porque ela, a Michelle e a Renata disputaram aquela primeira prova do fazendeiro, falando que eram 3 mulheres fazendo a primeira prova da fazenda, levantando toda essa pauta, só que com as baixarias da Carol e com ela entrando naquela briga, ela mostrou que ela também era tão baixa quanto, então era uma imagem que ela não conseguia sustentar. A balança tava sempre assim, sabe? Ela nunca tava, tipo, equilibrada. E no meio disso ela foi acabando se perdendo, porque tem ela tem uma postura muito confiante, ela é uma figura que eu acho que eu já falei que eu não acho ela simpática no vídeo. Ela é aquele confiante que as pessoas olham e digam, nossa, que arrogante. Ela se prevalecia quando ela estava junto com o grupo dela, e agora no final, quando ela ficou sozinha, entre aspas, ela estava mais acuada, obviamente. Só que isso acabou fazendo com que as pessoas não perdoassem ela. Porque agora, se você parar pra pensar, Carol e a Saori e Companhia Limitada estão sendo tudo que eles apontaram na Rayane durante muito tempo. Só que a Rayane nunca se ajudou, nunca ajudou a causa dela. Então, na cabeça das pessoas, a galera pensa: ah, mas você também não humilhou elas na segunda semana, mas você também não fez isso e aquilo com elas, e você tá chorando agora? Pra você ver a cabeça da galera. Tipo, eles pegaram um ranço muito grande dela, que foi se estendendo durante a temporada inteira, e agora conseguiram tirar ela, mesmo que nessa roça aí de plantas. Então, o que você faz durante muito tempo, principalmente acho que no primeiro mês, ecoa pela eternidade da tua estadia lá dentro, digamos assim. E como eu falei, a Rayane não se ajudava, porque teve essa questão do tato dela com a Saori e com o Dudu. Ela podia ter tido uma postura de tipo, beleza, eu vou descer e vou fazer, e depois eu vou fazer o meu VT. Olha, Brasil, eu tô aqui machucada, mas com eles me humilhando, mas eu fiz. É pelos animais, é pelo belo, é por mim mesmo, é por não sei quem, é pelas mulheres. Ela perdeu essa oportunidade de tentar fazer alguma coisa assim, porque ela botava muita banca do eu não vou fazer, e aí tinha aquelas brigas envolvendo baixaria, onde ela acabava também se envolvendo na baixaria. Perdeu a mão com aquela coisa ridícula da Carol puxando o edredom e ela se jogando no chão. Teve a história do regador, onde eu entendi que ela colocou a mão pra tentar fazer a Saori sair dali, mas depois ela vai lá e se mela toda pedindo uma expulsão que nunca ia acontecer, porque não tem sentido daquela expulsão, sabe? Então, não tem... Ela tentou fazer coisas que não... Os ideais da cabeça dela não batiam com isso. Então eu sempre fiquei nesse... Acho que a síntese da participação da Rayane é que eu sempre fiquei muito nessa coisa, tipo, quem é ela de verdade? Esta mulher hiper confiante que às vezes soa como prepotência, ou é essa moça com que faz voz de mocinha, que sente saudade do namorado, do filho, que não quer que as mulheres se ataquem de um jeito baixo lá dentro? Duas coisas que não ornaram. Então não deu pra comprar a Rayane, desculpa. Mas foi uma grande protagonista do jogo.
Inclusive eu peguei que ela ia sair, quando eu vi que a Galisteu muito cabisbaixa ontem, pra mim ficou muito nítido. Na hora que chegou perto da eliminação, ela tava muito energia baixa. E aí ela falou, quando sobrou só o Toninho e a Rayane Mesquita já tinha voltado, ela falou que, poxa, era tão duro ter que fazer aquela eliminação hoje. Ali eu peguei que a Rayane ia sair, porque ela não ia falar que ia ser duro eliminar o Toninho, tipo, sabe? Mas enfim, fica aí essa curiosidade, digamos assim. Mas a Rayane não tem do que reclamar. Acabou angariando algum tipo de torcida. Ela é um nome que a gente vai lembrar com toda certeza no ano que vem. Acho que no final das contas é isso, beleza. Ganhar só vai ganhar um, pelo menos marca a tua estadia lá então. E ela vai ser um nome que a gente vai lembrar por muito tempo na Fazenda. Ela foi uma das protagonistas dessa edição, um mérito dela também, junto com as outras pessoas que também foram. E segue o baile. E fazendo um adendo, a única coisa que eu fico um pouco assim dela ter sido eliminada é que, beleza, ela tava com umas tretas que já eram muito mais do mesmo com a Carol e com a Saori, mas a gente ainda tinha algum conteúdo porque ela era uma pessoa que tava disposta. E mais uma vez manda um recado errado pra casa que se você é planta e foi lá Toninho e Mesquita, vale a pena, sabe? Tipo, que não vale a pena se expor, independente do jeito que você se exponha. Eu acho que eu fico chateado da gente perder mais um contraponto, mais uma vez, que poderia ser um contraponto aí até o final. E a gente tem Kate, Valério, Toninho, Mesquita e Fabiano. Metade do top 10 são plantas. Não precisa falar mais nada. Na volta do Toninho, a casa tava comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. A Carol estourou o top dela, ela teve que ficar segurando ali. Gente, que vergonha alheia da Kate. Ela gritando total, não sei o que. Nossa, a mulher não aparece, quando aparece ainda pra passar vergonha. Oh, que tristeza ter essa mulher no top 10 também, hein? Nossa senhora. Depois que o programa saiu do ar, a Tamiri estava incrédula com o resultado. Quando ela estava no quarto com o Toninho e Valéria, aí ela deixou os pensamentos dela fluírem em alto e bom som. Porque ela falou que ela tem total confiança no jogo dela. Tipo, como se ela estivesse se justificando já de alguma coisa que ela sabe que vai vir. O que será? Ela falou que isso foi coisa da tal central do Fabiano, e aí ela ficou expondo as teorias dela ali de que a central do Fabiano, que ele diz que tem, que, né, como a Web TV fala, é o homem que sempre tem a garantia, né? Que garantia é essa, a gente ainda não descobriu, mas enfim. E a Tamiri estava ali, não, porque a central do Fabiano, eu imagino, onde já se viu, não faz sentido nenhum esse resultado. Essa é uma que, tal qual Carol e Saori, a hora que ela caiu do cavalo, nossa senhora. Fabiano, Dudu, da Saori Mesquita estavam fazendo uma maquiagem hoje de manhã, hoje meio-dia ali mais ou menos, de porquinho, porque eles prometeram pro público que eles iam se maquiar de porquinho, e aí eu fiquei... Esse é o conteúdo que a gente tem nos últimos 20 dias de Fazenda. Fora que é uma cena bem vergonha alheia, sinceramente. Vocês não vão ser a Bia do Brazo, Davi Brito e a Lani se maquiando de Coringa e Arlequina. Isso não vai rolar. Kate, a Mesquita e a Duda estavam na piscina criticando a recalculada de rota da Tamires. Porque ela é a nova bola da vez e por méritos dela. Tamires só fez cagada desde muito tempo e aqui o que eles falaram eu concordo com eles. Porque a Kate falou que beleza, você recalcular a rota é justo, só que quem não tá errando não precisa recalcular a rota. Pra quê? Você vai recalcular a rota do jeito errado, que é o que a Tamires está fazendo, metendo os pés pelas mãos agora, com coisas que ela mesma criticava antes. Então fica muito puxado defender. É uma pessoa que eu ainda queria que chegasse na final, porque ela também tá disposta. Ela também foi uma das pessoas que levou a edição nas costas, quer queira, quer não. Teve um momentozinho ali apagado, mas depois ela já voltou a tentar o lugar dela ao sol. Muitas vezes ela conseguia. Só que também é outra pessoa que, tal qual Carol, ela passa do ponto sem nem perceber. Bom, por enquanto é isso. Como vocês viram, não tem muito conteúdo acontecendo. Esses últimos 20 dias vão ser difíceis. Nossa Senhora, nos ajude. Hoje a gente tem a festa. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Agora eu posso dizer que eu duvido que vai acontecer. Porque sobrou quem pra eles provocarem? O Valério? Tipo... A não ser que a Carol invente, ou a Saori, ou a Tamires inventem de se matarem entre elas lá. Mas eu acho que até em festa, que é um momento propício, entre aspas, para isso na Fazenda, elas estão de boa e vão deixar pra bater boquinha no outro dia no trato dos animais. Tipo...
Então, curtam, comentem o que vocês acharam da eliminação da Rayane, gostaram ou não, votaram ou não, se vocês acham que vai acontecer alguma coisa na festa. E eu volto em breve para comentar os próximos poucos acontecimentos da Fazenda que ainda valem ser comentados nesses últimos 20 dias. Então é isso, galera. Fui.